Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 1º de dezembro, nós iniciamos mais esse mês, último mês desse ano 2022. Queremos invocar a bênção de Deus sobre cada dia desse mês, para que nós possamos sempre contar com a proteção e a companhia do nosso Deus. Vivendo este tempo do Advento, ouçamos a palavra de Deus nesta quinta-feira da primeira semana do Advento. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 e do 24 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu tenho me referido a esse tempo do Advento como um caminho que nós estamos fazendo, nos preparando para a vinda do Senhor. Mas hoje Jesus nos oferece essa imagem da construção de uma casa e que pode ser aplicada também. Nós construímos esta casa para acolher o Senhor que vem. Mas peça fundamental nessa casa é o alicerce. Às vezes nós vivemos num mundo tão corrido, de tanta inversão dos valores, que talvez a gente já quer começar pelo telhado. Mas é preciso pensar no alicerce. É preciso pensar nas bases que vão dar sustentação à nossa vida espiritual, à nossa vida familiar, à nossa vida social com as outras pessoas. E na base de tudo, o alicerce de tudo, está a prática da palavra de Deus. Tudo aquilo que nós queremos construir na nossa vida espiritual precisa estar fundado sobre esse alicerce. Porque, às vezes, a nossa vida espiritual está baseada nas emoções. Então, eu rezo e eu sinto a presença de Deus, eu sinto aquela emoção e sinto aquele poder. Às vezes, a nossa espiritualidade está muito baseada nesses sentimentos, nessas emoções. Isso é algo perigoso, porque os sentimentos nos enganam, as emoções passam. Muitas vezes a nossa vida espiritual está baseada em pessoas, talvez guias espirituais que nós temos, alguns líderes que nos inspiram e que às vezes nós colocamos essas pessoas como a base, como o alicerce, e isso é um problema, porque por melhores que as pessoas são humanos, falham e podem também nos decepcionar. E quando alguém que nós colocamos como alicerce da nossa vida nos decepciona, nós desmoronamos. Por isso, a base da nossa vida espiritual precisa ser a prática do Evangelho. Não os discursos, não as emoções, mas a prática. Que nesse tempo do Advento você busque praticar a palavra de Deus. É tempo de solidariedade, é tempo de praticar a caridade, principalmente com os que mais sofrem. Busque praticar a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e não se esqueça de colocar em prática a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.